O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus dizia às multidões: quando vedes uma nuvem vinda do ocidente, logo dizeis que vem chuva. E assim acontece. Quando sentis soprar o vento do sul, logo dizeis que vai fazer calor. E assim acontece. Hipócritas, vós sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu. Como é que não sabeis interpretar o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Quando, pois, tu vais com o teu adversário apresentar-se diante do magistrado, procura resolver o caso com ele enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz. O juiz te entregará ao guarda, e o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí tu não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Como não sabeis interpretar o tempo presente? A interpretação dos acontecimentos na ótica da fé, segundo Deus, é o tema do Evangelho que nós acabamos de ouvir. Jesus formula esse argumento em forma de pergunta, dirigindo-se aos seus oponentes, a quem ele chama de hipócritas. Os oponentes de Jesus são os seus adversários, que durante sua vida pública se enquadram em 4 categorias: escribas, fariseus, doutores da lei e herodianos. Herodianos, os do partido de Herodes. Escribas, fariseus e doutores da lei. Os adversários de Jesus, digamos, os religiosos de sua época. A imagem utilizada por Nosso Senhor, a linguagem da natureza, a nuvem que vem do ocidente, leva até quem não acredita em Deus a dizer, vem chuva. Isso é uma interpretação. O vento do sul que sopra é indício de que vai fazer calor. É outra interpretação. A sabedoria popular, a experiência
fruto do convívio com os fenômenos da natureza. E assim acontece. Jesus parte desses dois exemplos para chegar ao que lhe interessa: a interpretação dos sinais dos tempos, o conjunto dos acontecimentos da história, no qual Deus fala. Deus transmite mensagens. Interpretação equivocada significa entender o errado. O entendimento leva em consideração premissas e conclusão, ou conclusões. Premissas são afirmações, são frases que, unidas a outras frases, levam à conclusão que é o arremate de um raciocínio. Logo, portanto, em conclusão, em consequência, ou se quisermos, isto é, ou seja, concluindo, e se faz aquela afirmação final. Há conclusões e conclusões. Conclusões malucas, conclusões sensatas, mas incompletas, conclusões completas, mas ineficazes, conclusões completas e eficazes, isto é, que trazem uma repercussão, um impacto na nossa vida. Na verdade, todos os acontecimentos da história são recados de Deus, sinais de Deus, lembretes de Deus, advertências de Deus. O que não significa dizer que Deus está agindo como o autor desses acontecimentos. Nem sempre é fácil dizer aqui e agora, ou nos acontecimentos que estão em andamento, Deus mesmo está agindo. Deus é o autor, Deus é o responsável, Deus é o causador dos acontecimentos. Não. É preciso um pouco de bom senso para perceber que, ali onde existem a injustiça, a infidelidade, a ofensa a Deus e ao homem, a violação à dignidade do ser humano e da obra de Deus, chamemo-la de natureza, a vontade de Deus não está sendo cumprida. Não é a vontade de Deus a morte de ninguém, a injustiça, qualquer que seja a sua manifestação, a sua modalidade. Por isso, a leitura dos acontecimentos precisa fazer uma distinção, precisa fazer um discernimento. O que Deus quer e está em ato com a colaboração do homem, aí sim se faz a vontade de Deus. E, por outro lado, o que Deus não quer, mas permite, porque cria o homem à sua imagem e semelhança, e não o impede de fazer o mal, nem o força a fazer o bem. São dois âmbitos distintos que o cristão, na interpretação dos acontecimentos da história, precisa fazer. É preciso pontuar na interpretação dos sinais dos tempos o que é a vontade de Deus
e o que é apenas a permissão de Deus. Tanto num como num outro momento, tanto querendo como permitindo, a afirmação do apóstolo Paulo vale sempre. Romanos capítulo 8, versículo 28. Deus coopera em tudo para o bem daqueles que o amam. Ou seja, quer apenas permitindo, quer querendo, a cooperação misteriosa de Deus, que, no caso da permissão, permite que o mal aconteça, para que dele, de uma forma que desconhecemos, ele tire um bem, e um bem maior. Não nos é dado compreender como. Peguemos o exemplo mais terrível, a traição de Judas. Desde toda a eternidade, Deus sabia que Judas iria trair o Senhor. Malgrado isto, desde toda a eternidade, Deus amou essa criatura e não impediu que ela viesse à existência, mas a criou por amor e para amá-la. E criou porque quis salvá-la, e tudo fez para que isso acontecesse. Todavia, mesmo sabendo do que Judas um dia iria fazer, com decisão livre, sem impedi-lo, fez Judas vir à existência, cercou-o de amor, foi chamado por Jesus, conviveu com ele, e no derradeiro instante, sem impedi-lo de fazê-lo, e sem forçá-lo a não fazê-lo, disse no capítulo 13 do Evangelho segundo João: o que tens a fazer, faze-o depressa. Evidentemente que nós que estamos sujeitos ao tempo, é muito difícil sem a fé, eu diria, é impossível aceitar a conjunção entre a presciência divina e sua predestinação para o céu, já que não existe predestinação para o inferno. Deus não predestina ninguém para o inferno, só existe predestinação para o céu. Conhecer antecipadamente não significa querer. O querer de Deus no que toca ao destino do homem não entra no âmbito do conhecer antecipadamente. Deus conhece o mal que o homem vai fazer, mas não quer que esse homem pratique o mal. Mesmo assim, sabendo de antemão, o ama, e amando-o, deseja criá-lo, e desejando criá-lo, cria-o de fato, e criando-o de fato, oferece todas as condições para que ele se salve. A pergunta, portanto, não é correta esta: se Deus já sabia que Judas iria trair Jesus, por que o criou? A pergunta não está bem colocada. Até porque, se tirarmos Judas e colocarmos a mim e a senhora, que pecamos no passado e vamos pecar no futuro, em nada Judas Iscariotes difere de nós. Pois tanto ele pecou, como nós pecamos, e ainda vamos pecar. A pergunta, repito, não é bem colocada. Isto é, se Deus já sabia de antemão, por que permitiu? Sabia de antemão porque é Deus. Permitiu porque é Deus. O motivo da criação não é o efeito da criação, é a causa da criação. Deus nos cria porque Ele é bom, não porque nós vamos ser bons ou vamos ser maus. Atenção!
Deus já sabia que os anjos maus, criados bons, um dia haveriam de se rebelar contra ele? Sabia. E por que ele criou? Sabendo que eles iriam se rebelar. A resposta está na causa. Porque ele é bom. Porque ele não impediu? Porque ele é bom. Nem impede-nos de pecar, nem nos força a fazer o que lhe agrada. É o mistério, por um lado, da escolha eterna de Deus, motivada apenas pelo amor, da paciência de Deus em suportar o homem com seus reveses, com suas quedas, com suas fragilidades, com suas potencialidades para praticar o mal. Dá-me a parte da herança que me cabe, e suas potencialidades para o bem. Vou levantar-me, vou ao meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Desde toda a eternidade, Deus sabia que Judas iria trair Jesus? Sabia. E por que ele criou? Porque criou, cumulando Judas com a possibilidade que foi levada a efeito pelo ladrão crucificado. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino. O que o ladrão fez era uma possibilidade para Judas. Judas não fez, pelo menos não é descrito isso explicitamente nos evangelhos, que só dizem que ele, cheio de remorso, foi se enforcar. A Bíblia não diz que ele se arrependeu enquanto estava agonizando. Se isso aconteceu e ele fez um ato consciente, como São Dimas fez, lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, aplicou-se para ele a frase que Jesus dirigiu ao jovem: ao ladrão crucificado, hoje estarás comigo no paraíso. Como não sabemos o que se passou no último instante consciente de Judas Iscariotes, entregamos a Deus Todo-Poderoso essa sentença. Só Ele sabe se aconteceu a salvação. Deus, que o criou por amor, permitiu todos os pecados daquela figura sombria e, sem forçá-lo, levou-o ao arrependimento sincero com o concurso de sua graça. Se não aconteceu o arrependimento sincero e ele partiu em pecado mortal, partiu porque ele quis ficar em pecado mortal, e não porque Deus o criou para nascer, viver e morrer em pecado mortal. O mistério insondável dos acontecimentos do tempo presente. A pergunta que o Senhor dirige, a terceira pergunta: por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Ler os acontecimentos que nos envolvem na ótica da fé. Enxergar nas coisas menores, nas coisas pequenas e não pequenas, Deus falando, Deus dizendo, Deus nos instruindo, ou pelo menos interrogações nos interpelando. Meu Deus, naquela tragédia que eu acabei de ler nesse site, nesse link, essa notícia pavorosa, ou essa notícia luminosa, o que tens a me dizer? O que estás a me falar? O que a tua bondade quer que eu compreenda, que eu leia, que eu conclua? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Há vários motivos que nos levam a não julgar na justa medida os sinais dos tempos. Deus falando, algumas vezes de forma bem clara, bem direta. Às vezes nós pensamos que falar de forma clara é dizer o nosso nome, sobrenome, CPF, identidade, IP do computador ou do celular. Aí sim, Deus está falando comigo. A coisa não é bem assim. É claro
que Deus pode extraordinariamente, como fez com o apóstolo Paulo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus foi mais do que claro aqui, não foi? Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és, Jesus? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus, aquele a quem estás a perseguir. É duro lutar contra o teu aguilhão. Extraordinariamente, o Senhor interpreta os acontecimentos para nós de forma tão explícita, tão clara. Já outras vezes, Ele nos fala, mas não com tanta clareza. Dou um exemplo. Uma pessoa que nutre ódio no seu coração contra alguém e não consegue perdoar aquela pessoa de jeito nenhum. Então o que acontece? Essa pessoa, Deus a coloca diante de um moribundo. Uma pessoa que está se ultimando. E essa pessoa, que teme a Deus, diz com todas as letras para ele: fulano, chame um sacerdote, porque eu quero me confessar. Eu quero receber os últimos sacramentos. Eu tenho nutrido um sentimento perverso na minha vida e não quero morrer com esse sentimento. Eu preciso me reconciliar com Deus. Eu preciso perdoar uma pessoa e preciso receber o perdão de Deus no sacramento da reconciliação. Pergunto a vocês: Deus acabou ou não de mandar um recado para este homem que nutria o ódio no seu coração? Foram vários recados. Eu não quero morrer em pecado mortal. Eu não quero ir para o inferno em decorrência disso. Eu, como católico, quero me reconciliar com Deus no sacramento da penitência, que para mim é necessário. Existe forma mais clara de Jesus avisar para ele: eu mandei esse recado para você. Outro exemplo: a mãe cuja educação dada para os filhos, que são novos, que têm ainda a tenra idade, tem sido uma educação relaxada, mundana. Então ela começa a saber de notícias a respeito de, digamos, adolescentes na sua vizinhança. A filha de fulano, o filho de fulano, aquela enveredou pelo caminho das drogas porque não teve educação cristã, porque não teve base, porque não teve alicerce. Aquele jovem que começou a se desviar, por quê? Começou a enveredar por caminhos tortuosos, tenebrosos, porque não receberam nos primeiros anos de sua vida o suporte, o alicerce, a base dos princípios morais da Escritura. E ela está vendo que, relaxada como está, como vem sendo, os seus filhos, que por enquanto são pequenos, vão crescer e provavelmente vão enveredar por esses caminhos. O Salmo que diz: se o Senhor não construir a nossa casa, em vão trabalharão os construtores. Se o Senhor não vigiar a nossa cidade, em vão vigiarão as sentinelas. É preciso mais o quê? É preciso que quantas pedras caiam no telhado do vizinho ou da vizinha, para que você perceba que por enquanto o seu telhado está mais do que telhado de vidro, está telhado de papel. Um convite à mudança, à reconciliação, a uma guinada na sua vida, a um voltar-se para Deus, a uma conversão sincera. O que precisa ainda acontecer para que você, vendo a desgraça alheia, se precaveja,
para que você veja também as maravilhas que Deus tem operado na vida daquele jovem prudente, sensato, bem educado, que vai galgando ao longo da vida conquistas, vitórias. E seus filhos ficando para trás, ou você mesmo ficando para trás, porque sem o alicerce, sem a base, sem o suporte, as conquistas se tornam difíceis, as vitórias se tornam cada vez mais remotas. As interpretações, não é preciso muito, a bem da verdade, para que nós vejamos, para que nós sintamos, para que nós percebamos na nossa micro-realidade, isto é, na minha relação pessoal comigo, na minha relação com o próximo, com o marido, com a esposa, com os filhos, com os vizinhos, com as pessoas que fazem parte da nossa vida, o bem que deve ser feito, as possibilidades que estão diante de nós, e também as decisões urgentes e imediatas de corte, de poda, de extirpação ou de adesão, de busca ou de eliminação, para que a imitação dos bons e evitando seguir o conselho dos maus, Deus se revele como o grande intérprete que nos ajuda a enxergar em cada instante de nossa vida, em cada clique no nosso celular, em cada acesso a um determinado site. Deus me fala, Deus me chama, Deus me adverte, Deus me indica. Por essa pregação desse bispo que não para de pregar, que não para de falar, também às vezes Deus fala, ainda que dê sono, ainda que o sotaque dele seja lá do fim das Alagoas. Atentos, para que nós não desperdicemos os recados de Deus, os sinais de Deus. O tempo é breve, urge que nós busquemos aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Por favor, filhos queridos, é assim a geração dos que buscam vossa face. Ó Senhor, Deus de Israel, buscar a face do Senhor. A face do Senhor, ela está antes de tudo, no Santíssimo Sacramento, contemplando o Cristo Eucarístico. Mas não é a única face do Senhor. A face do Senhor precisa ser buscada naquilo que Jesus coloca no juízo final. Vejam, no capítulo 25 do Evangelho segundo Mateus. Ele dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos do meu Pai, para o reino preparado para vós desde a criação do mundo. Por quê? Tive fome e me destes de comer. Tive sede e me destes de beber. Estive nu e me vestistes. Preso e me visitastes. Enfermo e fostes ver-me. Era peregrino e me acolhestes. Quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, enfermo, preso ou peregrino? Todas as vezes que fizestes isto a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes. Vejam, apliquem agora a frase do salmo que acabamos de cantar. É assim a geração dos que buscam vossa face, ó Senhor, Deus de Israel. Isso quer dizer que a face do Cristo está naqueles por nós assistidos ou desassistidos. Tive fome e não me destes de comer, sede e não me destes de beber, preso e não me visitastes, enfermo e não fostes ver-me,
nu e não me vestistes, peregrino e não me acolhestes. Celebramos hoje Santo Antônio de Santana Galvão, nosso santo brasileiro, aqui vizinho de Guaratinguetá, que fez da sua vida de religioso, filho de São Francisco, um seguimento a Cristo, buscando a face do Senhor nos indigentes que batiam a porta do seu convento na cidade de São Paulo. Isso para não citarmos tantos que já partiram e desfrutam da felicidade sem fim na glória, como Santa Dulce dos Pobres, como Santa Faustina, São Padre Pio e tantos outros, que interpretaram, segundo Deus, os acontecimentos de sua vida. Deus lhes falando, Deus lhes revelando, sou eu a lhe falar, a lhe advertir, a lhe instruir. Chegamos então ao Evangelho que nós acabamos de ouvir, na parte segunda, já que a primeira, até agora, foi modestamente explicada. Quando tu vais com o teu adversário apresentar-te diante do magistrado, procura resolver o caso com ele, enquanto estás a caminho. Senão, ele te levará ao juiz, o juiz te entregará ao guarda, o guarda te jogará na cadeia. Eu te digo, daí não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Agora vem a interpretação da Bíblia, a interpretação dos acontecimentos da história com vocês. Com vocês. Lembrem-se que cada um tem uma chave de leitura para um acontecimento, de sorte que esse acontecimento, para aquela pessoa que tem o seu universo de problemas, de dificuldades, de dramas, de interrogações, de perplexidades, de anseios, esse acontecimento, Deus pode falar de uma forma para ela. Está claro? Já para outra pessoa, a chave de leitura é bem diferente. Porque Deus Todo-Poderoso tem N formas, múltiplas formas, de com um único acontecimento, dizer verdades completamente diferentes, aplicadas, apropriadas para cada pessoa. De sorte que, por exemplo, essa homilia vai ficar disponível na internet por toda a eternidade. Só Deus sabe qual a leitura que uma pessoa vai fazer dessa homilia daqui a 200 anos. E em que país, em que língua, e qual é o contexto que ela vai viver, e o que Deus vai dizer para ela por alguma frase dessa homilia daqui a 200 anos. O que é bem diferente do que Deus está dizendo agora, para uma pessoa que nos acompanha ao vivo nesse momento, num contexto bem diferente, em algum lugar do mundo. Como está dizendo para os sacerdotes concelebrantes aqui no altar, e como está falando para vocês, porque Ele é Deus, porque Ele diz e Ele mesmo interpreta, dizendo, a interpretação é clara. Você quer que eu diga mais o quê? E isso é particularmente grave quando Deus manda um recado há 2 meses atrás, 2 meses passados, um acontecimento que deixou uma pulga atrás da orelha, uma interrogação. 3 semanas depois, algo muito parecido. 2 dias atrás, outra coisa. Agora, outra coisa. A cadeia de acontecimentos, os sinais que Deus manda, são tantos, mas lhes garanto, pedindo ao Espírito Santo a graça de
interpretar o tempo presente, essa graça vai ser dada. Peça, por favor, Mateus capítulo 7, versículos de 7 a 8. Pedi e recebereis, buscai e achareis, batei e a porta se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe, aquele que procura, acha, aquele que bate, a porta se lhe abre. Olha a sabedoria de Jesus em utilizar verbos transitivos diretos e não colocar nenhum objeto direto. Sabe por que Cristo Jesus não coloca objeto direto no verbo pedir? Porque você pode pedir uma coisa e Deus conclui: não é isso que é bom para você, por isso peça e eu vou dar, mas não necessariamente o que você está pedindo, mas que eu vou dar, vou. Peça com confiança, peça com humildade, peça com insistência, peça sem desanimar, peça de forma incondicional. Apenas subordine seu pedido, sua vontade, seu desejo, a minha vontade, que sou Deus. E eu vou lhe dar o dom da interpretação do tempo presente. Senhor, quantos recados, quantas mensagens, vindas de tantas pessoas, doces recados, delicadas advertências, admoestações tão educadas, que a vossa providência faz chegar até mim, de forma imperceptível, mas que eu quisera não deixá-las cair por terra, não entrar por aqui e sair por aqui, mas, Romanos capítulo 10, de 8 a 10, a palavra está ao teu alcance, em tua boca e em teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Se confessares com tua boca que Jesus é o Senhor, e creres de coração que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Pois é crendo de coração que se obtém a justiça, e é confessando com palavras que se chega à salvação. Dito isso, agora é preciso explicar, uma vez que estamos a caminho, quem são essas personagens de que Jesus fala de forma tão misteriosa, tão cifrada. Quando tu vais com teu adversário, quem é meu adversário? Apresentar-te diante do magistrado. Quem é o magistrado? Procura resolver o caso com ele. Como é que eu vou me entender com esse adversário? Enquanto estás a caminho, para onde? Senão ele te levará ao juiz. Quem é o juiz? O juiz te entregará ao guarda. Quem é o guarda? E o guarda te jogará na cadeia. Que cadeia é essa? E mais, de lá não sairás, enquanto não pagares o último centavo. O que é pagar o último centavo? Mas que mensagem misteriosa é essa, Senhor Jesus? Explique-nos, Senhor Bispo, porque essa é sua obrigação. E é mesmo. Ai de mim se eu não explicar, tudo mastigadinho. Eu é que vou para o inferno. Eu é que vou para o inferno, se não fizer das minhas homilias uma explicação clara do que Jesus tem a dizer para vocês. Versículo 58. Quando tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado. Quem é esse adversário? Santo Agostinho, sermão 109, parágrafo 3, aspas. Vamos averiguar quem é o adversário com o qual devemos entrar em acordo, por temor a que ele poderá nos entregar ao juiz, e o juiz nos entregar ao oficial. Tratemos de encontrá-lo e de entrar em acordo com ele.
Agora vem a explicação belíssima. Se estás cometendo um pecado, o teu adversário é a palavra de Deus. Por exemplo, talvez estejas com vontade de te embriagar. O que ela, a palavra, diz? Não faças isso. É possível que queiras frequentar um ambiente onde se pratica frivolidade. O que ela, a palavra, diz? Não faças isso. Tu podes ter vontade de praticar o adultério. A palavra de Deus te diz, não o faças. Ela é o inimigo de toda vontade tua, até que se converta na segurança de tua salvação. Oh, que inimiga honesta e útil! Fecha aspas. A palavra de Deus é nossa aliada, enquanto estamos na graça, enquanto cumprimos o mandamento, e se torna nossa adversária, quando violamos os mandamentos. Pronto, quando tu vais com teu adversário apresentar-te diante do magistrado, e vamos ver quem é o juiz, procura resolver o caso com ele, o teu adversário, enquanto estás a caminho. Como é que eu me resolvo com a palavra de Deus? Saindo do pecado. Se me amais, guardais os meus mandamentos, disse Jesus, no capítulo 14 do Evangelho segundo João. Pronto, entenda-se com a palavra de Deus, viva por ela, na obediência a ela, e ela deixa de ser o seu adversário. Agora vamos explicar quem é o juiz, quem é o guarda, o que significa a cadeia. De novo, Santo Agostinho, na sua famosa obra, O Sermão da Montanha, capítulo 1, parágrafo 29, aspas. Compreendo quem é o juiz aqui sugerido pelas palavras: o Pai a ninguém julga, mas confiou ao Filho todo o julgamento. João 5, 22. Também compreendo quem seja o oficial de justiça, o guarda, pelas palavras: e os anjos de Deus se puseram a servi-lo. Mateus 4, 11. Cremos realmente que será com os seus anjos que o Senhor virá a julgar os vivos e os mortos. Também reconheço como prisão as penas das trevas, que em outra passagem são denominadas trevas exteriores. Fecha aspas. Pronto, aqui está o juiz, para o qual haveremos de nos apresentar, diante de quem nos apresentaremos, segundo aos Coríntios 5, 10. Todos haveremos de prestar contas no tribunal de Cristo, para receber a recompensa dos nossos atos, o bem ou o mal que fizemos nesta terra. Aqui estão os guardas, os anjos, que vão separar os bons dos maus em duas categorias, no texto já citado do juízo final, Mateus 25, de 31 a 43. A cadeia, o fogo do inferno. Versículo 59, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. O inferno é eterno ou não, na opinião de vocês? Nem respondam, porque sobre esse assunto não há opinião. Há a afirmação de Jesus. O inferno é fogo eterno. Com a palavra explicando, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo, Santo Agostinho, na sua obra O Sermão da Montanha, capítulo 1, parágrafo 30, aspas. Quanto ao último centavo que será preciso pagar, pode-se, sem absurdo, entender neste sentido: nada ficará impune. É assim que dizemos de algo exigido com todo rigor,
que o seja até o fundo. Esse último centavo pode significar ainda os pecados terrenos. As palavras, até que pagues o último centavo, devem, pois, ser entendidas de modo correto, neste sentido, até que tenhas expiado os pecados da terra. Quanto à expressão, até que pagues, admiraria se não significasse a pena denominada eterna. Pois como se há de pagar uma dívida em lugar onde não há mais possibilidade nem de arrependimento, nem de mudança de vida? Com efeito, essa locução, até que pagues, poderá ser entendida aqui de tal modo, como nesta outra passagem: senta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Salmo 110, parágrafo 1º. É evidente que o Senhor não cessará de estar sentado à direita de Deus, ao lhe serem submetidos os inimigos. De modo idêntico, nestas outras palavras do apóstolo, é preciso que ele reine, até que eu tenha posto todos os teus inimigos debaixo de seus pés. Certamente, isso não quer dizer que ele cessará de reinar quando seus inimigos forem postos sob os seus pés. Como devemos entender aí que o reino daquele de quem é dito, é preciso que ele reine, até que o Pai tenha posto os seus inimigos debaixo dos seus pés, será eterno, porque seus inimigos estarão sempre sob seus pés. Desse mesmo modo, nós podemos entender que aquele a quem é dito, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo, não sairá nunca, porque estará sempre pagando essa dívida, enquanto durarem as penas eternas, devidas aos pecados cometidos na terra. Fecha aspas. Aqui é preciso fazer uma distinção entre o último centavo, que jamais será quitado no inferno, do último centavo que será quitado no purgatório. Explico. Na parábola de Lázaro e do rico, Lázaro vem se encontrar no céu, no seio de Abraão, e o rico nos tormentos do inferno. De lá ele não sairá jamais, e Jesus deixou isso bem claro quando, por meio de Abraão, disse na parábola: entre nós e vocês existe um abismo, de sorte que quem está aí não pode passar para cá, e quem está aqui não pode passar para aí. Abismo. Morreu em pecado mortal, não se arrependerá jamais na outra vida. Morreu na graça de Deus, não cometerá pecado jamais na outra vida. Mas é possível, enquanto estamos a caminho, que nos arrependamos dos pecados cometidos nesta terra. Aí, arrependidos, é-nos dada a possibilidade, nesta ou na outra vida, se partirmos na graça de Deus, de repararmos as penas temporais dos pecados perdoados quanto à culpa. No purgatório, se paga o último centavo das penas temporais dos pecados perdoados quanto à culpa. É infinitamente distinto o fogo do inferno do fogo do purgatório, diz o catecismo da Igreja Católica. Para vocês entenderem o que é o purgatório e como se paga o último centavo nele, pois para o purgatório irão, e lá estão, os que partem ou partiram na graça de Deus, portanto, arrependidos de todos os pecados, mas nesta vida não expiaram as penas temporais dos pecados perdoados quanto à culpa. Acho que já dei aqui. Se dei, convém repetir. Se não dei,
convém dar de novo esse exemplo. O filho cuja mãe passa o dia inteiro a limpar a sua casa para receber uma visita. Das 3 da manhã até as 5 da tarde, a boa dona de casa limpa com grande esmero a casa para receber a visita ilustre. 5 da tarde, pronta já a sua casa para receber a visita, ela deixa o seu filho traquino, serelepe, sozinho no apartamento e sai para comprar pão, leite, o que falta para o café da noite, para o grande jantar. 15 minutos depois ela volta e ao entrar na casa, ela encontra a casa toda bagunçada. O que ela cuidou de ajeitar em mais de 15 horas, o filho em 10 minutos desarrumou. Deixou a casa um furdunço, deixou uma bagunça. E ela chora copiosamente ao ver toda a maldade que o filho fez. Chora. O filho, tocado de arrependimento ao ver o sofrimento da mãe, pede humildemente à mãe que o perdoe. E é um pedido sincero, porque ela, criança, compreendeu que ela fez um mal, e o mal foi o sofrimento à mãe. Ao fazer o que ele fez, ele trouxe sofrimento à mãe. A mãe o ama profundamente e responde de forma imediata: perdoo você, meu filho, porque acredito no seu arrependimento. O filho feliz diz para a mãe: que maravilha, como a senhora é misericordiosa. Obrigado, mamãe. E cobre a mãe de beijos e diz: agora, mamãe, eu vou descer para brincar com os meus amiguinhos lá no jardim. A mãe diz: meu filho, eu amo muito você, mas você não vai não. A porta está fechada. Você só sai daqui quando você deixar em ordem o apartamento que você bagunçou, a casa que você transtornou, a sujeira que você deixou. Você tem que deixar a casa em ordem, vai ficar aqui preso. Isso não é pirraça, isso não é vingança, isso é justiça que brota do amor. Eu seria uma moleca e não sua mãe se eu fosse ajeitar a bagunça que você fez. Brincar você vai, depois que deixar a casa em ordem, como você encontrou. Senhoras mães, o que essa mãe acabou de dizer, a exigência dela é justa ou não? Pronto. Vocês entenderam o purgatório. Entenderam o purgatório. Purgatório é isso. Amo você. Nunca deixarei de amar você. Ainda que você tenha feito tantos males, amo você. E uma vez você arrependido sinceramente, perdoei você. O que não significa dizer que você está livre da obrigação de reparar, nesta vida ou na outra, o mal que você cometeu. Amor e verdade se encontram, justiça e paz se abraçam. Salmo 84, versículo 11. Amor e verdade, justiça e paz. O amor de Deus é justo. Se você fez, uma coisa é a culpa, outra coisa é a obrigação de reparar o mal que você cometeu. Da culpa eu perdoo você, mas a reparação, nessa vida ou na outra, é você. Sim, a mãe cometeu o aborto, pecado grave? Gravíssimo. Arrependeu-se sinceramente e pediu perdão a Deus, o perdão é dado. Todos, como diz Papa Francisco, perdoem a todos no sacramento da confissão, contanto que estejam sinceramente arrependidos, evidentemente, pois esse é um dos atos do penitente, a contrição, sem o que a absolvição não pode ser dada validamente. Mas a reparação, a penitência, você precisa realizar. Como reparar uma vida tirada? Fulano desviou milhões e milhões de reais dos cofres públicos. Arrependeu-se, gastou todo o dinheiro. E agora? Como reparar?
como devolver se ele não tem mais o dinheiro? Oração, penitência, caridade, até ao fim da vida. E se não reparar dessas 3 formas, todo o mal cometido vai reparar na outra vida. De lá não sairás, até que tenhas pago o último centavo. Com o amor de Deus não se brinca. O perdão dele é dado e livra você da culpa, mas não da pena. Vai reparar, de lá não sairás, até que tenhas pago o último centavo. Disso o apóstolo Paulo fala na 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 11 a 15, ele será salvo, mas de alguma forma passando pelo fogo. Sim, o Novo Testamento fala do fogo que salva, no dia do julgamento. Esse é um dos fundamentos para a doutrina do purgatório. 1 Coríntios capítulo 3, versículos de 11 a 15, citado no Catecismo da Igreja Católica. Amados, é hora de terminar a homilia. Como eu gostaria de ficar aqui até meia-noite, mas já fui avisado que daqui a pouco a missa não será mais transmitida. Glorifiquemos a Deus extremamente exigente, que não quer ser o nosso adversário, mas quando Ele se torna nosso adversário, é para o nosso bem. Entremos em acordo com Ele. É adversário enquanto estamos a caminho, é juiz quando o caminho terminar. Tanto agora, como até o derradeiro instante da nossa vida, Ele não quer ser o adversário, é nosso advogado. Primeira carta de São João, capítulo 2. Filhinhos, eu vos escrevo para que não pecais. Mas se pecardes, para que não pequeis. Se pecardes, tendes um advogado junto do Pai, Cristo Jesus. Alegremo-nos porque a sua imensa bondade, enquanto estamos a caminho, nos dá, pela força do seu Espírito, a graça de interpretar o tempo presente, a graça de se tornar nosso adversário, a graça de ser no derradeiro instante da nossa vida, o juiz, que vai agir com a ajuda dos oficiais de justiça. Só Deus nos livre, só Ele, o divino advogado, nos livre da prisão, da cadeia e da obrigação de pagar o último centavo, que nós já sabemos, sem o arrependimento sincero, é a condenação eterna. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.